é o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, onde eles têm essa característica aqui, ó, na diagonal principal, os números são iguais, e na diagonal secundária, os números são opostos. Então, na diagonal secundária, eles vão ser opostos. São todos números reais, mas tem essa característica, este conjunto aí. A primeira coisa, gente, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, é sempre verificar, na última aula eu não fiz isso, tá? É sempre verificar se o seu conjunto é não vazio, viu, gente? Porque a definição de espaços vetoriais, ela diz o seguinte, seja o conjunto que você está analisando não vazio, tá? Então, a primeira coisa é verificar que ele não é vazio. Ou seja, você vai ter que falar um elemento desse conjunto. E aí vocês até vão ver um elemento assim, um elemento com números bonitinhos, sem ser letra. Porque para fazer essas 10 demonstrações aqui, esses 10 passos, tem que usar as letrinhas lá, os 3 elementos genéricos. Mas, a princípio, o primeiro passo é mostrar que o conjunto é não vazio. Então, veja, deixa eu tirar o negrito aqui. Veja que o conjunto aí específico, o conjunto V, é não vazio. Por que ele é não vazio? Porque eu consigo exibir um elemento específico do conjunto, tá? Pois esse cara aqui, ó, vamos dar ele uma cara. Nesse caso, vamos colocar número, tá? Por exemplo, esse cara aqui, ó, onde é 1 aqui na entrada da linha 1, coluna 1, ele é 1 na entrada linha 2, coluna 2, e nas entradas 2, 1 e 1, 2, eu posso colocar assim, ó, menos 2 e 2. Pertence a esse conjunto, tá? Então, ele pertence ao conjunto V. Por que ele pertence ao conjunto V? Porque ele obedece às características que foram dadas ao conjunto V, o conjunto onde eu quero verificar que ele é um espaço vetorial real. Primeira coisa é isso. Graças ao bom Deus, esse conjunto aí, ele não é vazio, tá? E aí que vem as nossas demonstrações, então. As 5 primeiras demonstrações são as demonstrações envolvendo a soma. Então, como são 2 operações para mostrar o espaço vetorial, para mostrar que é um espaço vetorial, eu vou pegar, uma hora eu vou usar só as demonstrações envolvendo a soma, nesse caso são 5, outra hora fazer a demonstração envolvendo só o produto, são 3, e outra hora fazer a demonstração que usa as duas, que nesse caso são as propriedades mistas, onde envolve a soma e o produto também. Então tá, fiz aí o primeiro passo, que é mostrar que o conjunto ele não é vazio. O segundo passo é pegar 3 elementos genéricos nesse conjunto, tá? Quando eu falo genéricos, vocês já sabem que tem que usar as letrinhas. Então, sejam eu vou colocar já na outra linha, sejam uma matriz, tá? Com a cara que vai ter ali, não vou nem preencher elas, tá? Sejam U dessa forma, B dessa forma, tá? Deixa eu já copiar a forma aqui, matriz 2 por 2, e W dessa forma também. Vou pegar 3 elementos, 3 matrizes, U, V e W, tá? 3 elementos genéricos. Como é que eu vou colocar esses elementos genéricos? Eu vou deixar eles com essa cara aqui. Qual é essa cara? Diagonal igual, diagonal principal, elementos iguais, diagonal secundária, elementos opostos. Então, aqui vai ser x1, y1. Aqui, então, tem que ser x1, y1, porque tem que ser igual. E aqui eu vou colocar y1, tá? E aí, na diagonal, nesse caso, na diagonal secundária, tem que ser oposto a ele. Então, peguei um elemento U genérico no meu conjunto. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar um elemento V genérico no meu conjunto. Só que agora eu vou usar o 2. X2 aqui, na diagonal principal eles são iguais. Vou colocar aqui Y2. Opa, desculpa, vou deixar só Y2 aqui. E aqui embaixo vai ser o menos Y2. Peguei o meu segundo elemento genérico no conjunto, tá? E agora eu vou pegar o meu terceiro elemento. Eu vou colocar aqui x3
Como na diagonal principal eles são iguais, vai ficar aqui x3. E aqui vai ficar o y3, tá? O y3 e aqui deve ficar o menos y3, porque na diagonal secundária eles são opostos. Então, esses três elementos aí pertencem ao conjunto V, tá? Então, primeiro pegue três elementos pertencentes ao conjunto que você está querendo mostrar que ele é um espaço vetorial real. E para concretizar, para mostrar realmente que ele é um espaço vetorial real, tá? Você tem que pegar dois elementos genéricos reais. Então, vamos pegar aí o número A e o número B pertencente aos reais. Então, pronto. Você tem sempre que fazer isso. Vamos aí para a primeira propriedade que nós iremos verificar se esse conjunto V satisfaz ou não, tá? Então, vamos aqui. A propriedade é verificar se a soma... Tá tudo bem. Tá tudo bem, a Gali, não precisa falar não, tá? Pode só escrever. Vamos aqui verificar se esse conjunto V, com essa característica, se ele é fechado para a soma. Ou seja, toda vez que eu somar dois elementos quaisquer nesse conjunto, ainda pertence a esse conjunto? Essa aí é a pergunta. Tá, eu tenho aqui 1, menos 2, 2 e 1. Se eu pegasse outro elemento com essa mesma característica, sei lá, né? 1, ou 2, menos 3, menos 3 e 2 aí. Se eu somar dois elementos quaisquer, com números ou com letra, ainda continua no conjunto? É isso que a gente vai verificar agora. Então, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar, então, o nosso conjunto U. Já vou copiar aqui, tá? O conjunto U. É fácil que escrever. O conjunto U é esse. Vou somar mais o conjunto V. O conjunto V é esse aqui, ó. Então, soma aqui com o conjunto V. Eu quero verificar se ele pertence ao conjunto. O que significa pertencer ao conjunto? É verificar se as propriedades do conjunto ainda é satisfeita. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos verificar se essa propriedade dele, se ele é satisfeito. Como é que eu faço a soma entre esses dois elementos? Basta somar entrada por entrada. Vai ficar assim, x1 mais x2 aqui. Opa, é mais, né? Essa outra entrada vai ficar y1 mais y2. Tá? Deixa eu dar um espacinho aqui. Nesta entrada aqui de baixo vai ficar menos y1 mais menos. Vai ficar mais menos, né? Mais com menos vai dar menos, tá? Mas a fato assim, é mais menos y2, tá? Então, assim, tem um jogo de sinal, mais com menos vai ser menos. Então, vai ficar menos y1 menos y2. E aqui nessa outra entrada vai ficar x1 mais x2. E aí eu olho se ele respeita a característica, tá? Se a gente for pensar o seguinte, qual que é a regra para pertencer a esse conjunto? Essas duas entradas, nesse caso a diagonal principal, tem que ser igual. Elas são iguais? Aí eu olho, ó, x1 mais x1, x1 mais x2, x1 mais x2. São iguais. Essas entradas devem ser opostas na diagonal secundária. Aí eu olho, menos y1 menos y2. Aqui, y1 mais y2, quer dizer que eles realmente são opostos. Se você diminuir aqui, tá? Colocar menos em cada um desses y e y2, vai dar exatamente essa entrada aqui. Então, na diagonal secundária, eles são opostos. Isso significa que a regra para pertencer ao conjunto V ainda é satisfeita. Então, com isso, nós mostramos que se eu somar dois elementos quaisquer, eles ainda vão estar obedecendo a regra para pertencer ao conjunto V. Com isso, pertence ao conjunto V, mostra que é fechado para a soma. Vamos agora fazer o seguinte, vamos agora mostrar que o conjunto, ele vale a comutatividade. Eu faço essa demonstração em dois passos, tá? Opa, lugar errado aqui. Eu faço essa demonstração em dois passos. Eu faço um lado que eu chamo de lado esquerdo. Lado esquerdo de quem? Lado esquerdo da igualdade, tá? E outro lado, e outro passo eu faço do lado direito da igualdade.
lado direito da igualdade. Então, eu vou pegar o lado esquerdo, que é U mais V, e vou desenvolver ele aqui do lado esquerdo, tá? Vai ficar assim, tá? U mais V. E eu vou ver o que, que vai dar isso aí. Do outro lado, que é o lado direito, eu vou fazer o V mais U. V mais U. E aí eu vou ver o que, que vai dar, tudo bem? Então, do lado esquerdo dessa igualdade, eu tenho que U mais V é eu pegar a minha matriz U, que é essa matriz aqui, e somar com a minha matriz V, que é essa aqui. Nós já fizemos isso, tá? Agorinha, na verdade, eu somei U mais V. Então, eu já sei que dá esse resultado, tá? Então, eu sei que se eu somar U mais V, dá isso aqui. E aí você para e pensa, tá? Tá. U mais V, que é o lado esquerdo da minha igualdade, dá esse resultado aqui. O que eu tenho que fazer é o seguinte, é eu fazer a soma de V mais U e verificar se eles são iguais. Então, agora você pega quem que é V mais U. V mais U é eu fazer o contrário, né? É eu pegar primeiro o V, e depois somar com o U. Observe que agora eu mudei a ordem, né? Primeiro eu somei do lado esquerdo U mais V, agora eu pego V mais U. E aí, quanto vai dar essa minha matriz aí? Vamos fazer a soma dela, né? Vamos fazer a soma. Então, vamos ver o que, que vai dar e o que, que nos espera. Nessa primeira linha 1, coluna 1, vai ficar assim, ó, x2 mais x1. x2 mais x1. Aqui, na linha 1, coluna 2, vai ficar y2 mais y1. Beleza. Na linha 2, coluna 1, vai ficar menos y2, igual, né? Menos y2, menos y1. Lá, aqui na linha 2, coluna 2, vai ficar x2 mais x1. E aí eu falo, são iguais? Aí você olha aqui, ó. Olha aqui e olha aqui. Eu falo, na verdade, eles não são iguais. Eles estão trocados, ó. O x1 está trocado de posição com o x2. Está trocado. O y1 aqui está trocado com o y2. Se você olhar nas quatro entradas, eles estão trocados. Mas é aí que você vai entrar e falar assim, opa, pera o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Esses dois caras, eles são iguais sim, tá? Por quê? Porque quando você pega esses valores, esses caras aqui, ó, x2, x1, eles são sempre números reais. Eles vão ser números de uma matriz, tá? Eles vão ser números. E esses números reais você pode trocar a ordem deles de lugar. Então, aqui nesse próximo passo que você vai dar, você vai falar o seguinte, ó, essa matriz aí é a mesma coisa que essa matriz aqui sim, tá? Por quê? Porque eu posso simplesmente trocar a ordem dos elementos de lugar e o resultado não muda. Então, se eu pegar simplesmente x2 mais x1 e trocar a ordem deles, colocar x1 mais x2, o resultado é o mesmo. Se eu pegar y2 mais y1, e se eu trocar a ordem deles, y1 mais y2, o resultado é o mesmo também, que são números reais. A mesma coisa vai valer. Se eu tiver aqui menos y2 menos y1, se eu trocar a ordem deles, o resultado vai ser o mesmo. Não vai mudar em nada. A mesma coisa aqui, se eu tiver x2, x1, se eu trocar a ordem deles, como sendo x1 mais x2, também não vai mudar em nada. Então, observe que, fazendo U mais V e fazendo V mais U, o resultado não muda em nada. Por que que não muda? Porque na hora que eu faço a soma de V mais U, dá um resultado específico. Ele não é igual ao outro. Mas eu sei que não é igual só porque eles estão alterados as posições desses números aqui, ó. x2 com x1, por exemplo. Mas se eu trocar eles de lugar, vai ser exatamente igual. E como se eu trocar eles de lugar não muda o resultado final, então quer dizer que realmente a propriedade S2 foi satisfeita, tá? Então, beleza, tá? Vamos aí continuar. Fizemos duas propriedades. Vamos agora para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, tá? É uma propriedade envolvendo a operação associativa, ok? Então, a propriedade
aqui diz o seguinte: tanto faz você somar primeiro U mais V, porque é isso que quer dizer esses parênteses. Observe que aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, vou até deixar ali em negrito, se eu conseguir, né? Não dá. Do lado esquerdo da minha igualdade, eu primeiro somo U mais V. Do lado direito, eu somo V mais W. Mas, se eu primeiro somar U mais V e o resultado somar com W, não importa. Eu posso primeiro somar V mais W e o final somar com U. Então, aqui diz o seguinte: a ordem que você começa a operar as matrizes desse conjunto, tanto faz somar primeiro U mais V ou tanto faz somar V mais W. O fato é, na hora que você somar todo mundo, o resultado vai dar igual. Então, essa é a propriedade associativa. Diz que a forma com que você associa, nesse caso, a soma, que é por isso que chama associatividade, a forma com que você associa primeiro, nesse caso, usando ali os parênteses, tanto faz, não faz diferença. Você pode começar a somar de qualquer jeito. O resultado final vai dar sempre o mesmo. Então, se você tivesse 3 matrizes lá com números quaisquer, números, tá? Se você tivesse 3 matrizes quaisquer com números ali, tanto faz você somaria primeiro 2 matrizes e o resultado somar com outra, ou mudar a ordem. Um exemplo bem fácil é a gente pensar nos números, né, números reais, por exemplo. Você faz aí a soma 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Se você soma primeiro 1 mais 2, dá 3. Na hora que você soma com o outro 3, dá 6. Agora eu quero somar 1 mais 2 mais 3. Vamos somar primeiro o 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. Na hora que eu somo com 1, dá 6 também. Então, tanto faz a forma com que você começa a somar. O resultado final não vai mudar em nada. Então, vamos fazer isso aqui também, tá, gente? Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer esse modelo de demonstração aqui também, aonde nós vamos pegar o lado esquerdo. Quem que é o lado esquerdo aqui? O lado esquerdo é isso aqui, ó. U mais V somado primeiro e o resultado somado com W. E o outro lado, lado direito, é primeiro eu somando V mais W e o resultado somando com U, tá? Então, vamos colocar aqui do lado direito da minha demonstração, tudo bem? E aí, quem que é eu somar primeiro U mais V? Nós já fizemos isso, né? Somar U mais V. Então, você primeiro vai somar essas duas matrizes aqui, ó. U mais V. É bom, né? Sair copiando e colando, né? Vocês vão ter que sempre que escrever. E depois eu vou ter que somar com a matriz W. Lembrando que a minha matriz W, eu utilizei ela sendo essa aqui, ó. Ela é o x3, y3, onde tem x3 e y3. Então, aqui, ó, é o x3. Aqui também embaixo é o x3. Aqui é o y3. E aqui embaixo é o menos y3. Então, tá. Do lado esquerdo da minha igualdade, que é esse cara aqui, primeiro eu estou somando U mais V. E depois que eu vou somar o resultado com W. E eu já tenho, né? Eu já sei quanto dá essa soma aí, gente. Somar U mais V é esse resultado aqui, ó. Somado já fizemos 3 vezes, pelo menos, tá? E esse resultado eu vou somar com a matriz W. Beleza? Então, vamos aí somar, vamos aí fazer essa soma que vai ficar assim, ó. Na hora que eu somar essas coordenadas, vai ficar assim. Eu vou pegar x1 mais x2 e vou somar com o x3. Então, a minha primeira coordenada vai ficar assim, ó. Vai ficar x1 mais x2 somado com o x3. Essa minha coordenada da linha 1, coluna 2, vai ficar y1 mais y2 somada com y3. Então, vai ficar y1 mais y2 mais y3. Essa minha coordenada, que é da linha 2, coluna 1, vai ficar assim, menos y1 menos y2 mais menos y3. Nós já sabemos que pelo jogo de sinal vai ficar menos também. Então, vai ficar assim, ó. Menos y1 menos y2 menos y3.
Essa minha última coordenada, da linha 2, coluna 2, x1 mais x2, somado com x3, vai ficar x1 mais x2 mais x3, ok? Então, essa aí foi a minha soma desse lado esquerdo. Vamos agora fazer a soma do lado direito. Do lado direito, nós temos primeiro que somar as matrizes V mais W, tá? Então, vamos aqui pegar a minha matriz U, que é essa matriz aqui, somar com o resultado dessas duas matrizes aqui, ó, a matriz V, que é essa matriz aqui, mais a minha matriz W. Então, deixa eu pegar aqui a minha matriz V, que é essa aqui, somado com a minha matriz W, que é essa aqui, ó. E aí, primeiro eu vou fazer essa soma aí. Primeiro eu vou fazer a soma da matriz V com a matriz W, diferente do outro lado, que eu primeiro fiz a soma de U mais V. E é só isso que eu quero verificar. Quero mostrar que a ordem não muda em nada, tá? Então, vamos aí continuar com a nossa demonstração, beleza? Então, nós temos o seguinte aqui. Isso vai ser igual a... Fazendo a soma dessas duas matrizes, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a minha matriz V, a minha matriz U, né, que ela está esperando, ó. Observe que ela está esperando o resultado de V mais W. Eu vou somar ela com o resultado aqui da matriz V mais W. Na hora que eu somo a minha matriz V mais W, eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho o seguinte. Eu tenho os resultados da minha matriz U, matriz V, somado com os resultados da minha matriz W, entrada por entrada. Então, vai ficar assim, x2 somado mais x3. Vai ficar, então, x2 mais x3 aqui. Esta entrada da linha 1, coluna 2, vai ficar y2 mais y3, certo? Então, vai ficar y2 mais y3. Então, vai ficar assim, y2 mais y3. Aqui na entrada da linha 1, coluna 2, vai ficar assim, y2 somado com o menos y2 somado com menos y3, nós sabemos que isso vai dar negativo, né? Então, vai ficar menos y2, menos y3, porque eu vou somar mais um número que é negativo, vai ter o jogo de sinal. Na última entrada, a linha 2, coluna 2, vai ficar o x2 somado com o x3. Vai ficar x2 mais x3. Beleza. Agora vamos fazer aí esta soma, né? Vamos fazer aí a soma final. Vai ser o seguinte, tá? Minha soma final vai ser o seguinte. Deixa eu colocar aqui bonitinho, né? Vai ser o seguinte. Eu vou pegar x1 e vou somar com x2 mais x3. Então, vai ficar assim, x1 somado com x2 mais x3, dando esse resultado aqui na linha 1, coluna 1. O meu elemento de linha 1, coluna 2, vai ficar assim, ó, y1 somado com y2 mais y3. Vai ficar assim, y1 somado com y2 mais y3, dando esse resultado aqui. E aí eu já posso dar uma olhadinha, né? Falar, opa, os resultados estão ficando iguais, né? Vamos ver se continua assim. Então, aqui nós... Deixa eu afastar aqui. Nessa entrada aqui da linha 2, coluna 1, nós temos que somar o menos y1 com o menos y2 menos y3. Nós já sabemos que vai ter um jogo de sinal, né? Então, todo mundo aí, na verdade, vai vir negativo aqui. Vai ficar, então, menos y1 menos y2 menos y3. Agora, a última soma é da entrada da linha 2, coluna 2, que vai ser x1 somados com x2 mais x3, dando, então, x1 mais x2 mais x3. E aí eu tenho que olhar, tá? Eu vou até dar um espacinho aqui para vocês conferirem melhor. Veja que aqui na linha 1, coluna 1, são iguais. Aqui também são iguais, tá? Aqui também são iguais. Aqui
são iguais também. E aqui também são iguais. Todas as entradas, eles são exatamente iguais. Ou seja, mostramos que tanto faz você somar U mais V do que V mais W. Não faz diferença alguma, tá? E com isso, né, a gente mostrou, com isso, temos que o nosso conjunto, o conjunto V, é associativo para a soma. Então, vamos aqui a essa propriedade S4. Ela tem uma característica bem particular. A S4 e a S5, elas têm a mesma característica particular das outras. Vocês vão ter que dar a cara do elemento, tá? Bem assim, essa propriedade, ele quer que você verifica, tá? Se existe no seu conjunto, ele quer que você verifica se existe no seu conjunto um chamado zero do conjunto, tá? Zero ou elemento neutro, tá? Vou colocar aqui zero do conjunto. Zero do conjunto. Ou elemento neutro. Os dois nomes são bem cogitados. Ele quer que você verifique se existe esse cara, o zero do conjunto, nesse caso, o zero do conjunto V, e ele satisfaz a seguinte propriedade. Você vai pegar esse zero do conjunto e somar com uma matriz genérica que você tem aí. Eu escolhi U. Você poderia escolher V, outra pessoa pode escolher o W. Pode pegar qualquer uma daquelas três matrizes genéricas lá. Na hora que você somar esse seu zero do conjunto, ou o elemento neutro do conjunto, o resultado não vai mudar da matriz. Então, se eu pegar uma matriz genérica, que eu já tenho ali, somar com o elemento neutro, o zero, continuo na mesma matriz. É uma matriz que não muda o resultado na hora que eu somo. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que pegar uma cara para essa matriz, tá? Então, ó, seja, e aí você tem que pegar a matriz. Seja a matriz zero, tá? Porque nesse caso é um conjunto de matriz. Seja a matriz com essa cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o Z1, tá? Aqui eu vou colocar Z2, aqui Z3 e aqui Z4. Beleza. Observe que eu não peguei a matriz com a cara do conjunto. E é aí que começa. Você não tem mesmo que pegar com a cara do conjunto. Sabe por quê? Porque você quer verificar se essa matriz pertence ou não. Então, na prática, a gente vai pegar um elemento genérico. Aqui é matriz, eu peguei uma matriz de ordem 2 por 2. Lá no espaço, no R2, eu pegaria dois vetores, né? Então, dependendo do conjunto, você vai pegar um cara genérico lá, tá? Você não tem que pegar pertencente ao conjunto que você quer que ele seja, tá? Porque na prática você não pode acelerar o processo. A gente quer verificar se existe esse cara e ele está no conjunto. Então, por isso que tem que fazer todo esse drama. Pega, nesse caso, conjunto das matrizes, pega uma matriz genérica. Ah, professor, eu não peguei com a cara do conjunto V. Tá certo, você não pode pegar também, porque a gente vai verificar se isso acontece ou não. Beleza. Peguei a minha matriz genérica, nesse caso de ordem 2 por 2. Vou fazer a minha matriz genérica somada com a minha matriz U. Vou ver se vai dar a minha matriz U, tá? Aqui você não pega um lado e pega o outro, não. Não. Você pega um lado, nesse caso, pega o lado esquerdo, faça a soma e verifica se o resultado vai dar o lado direito, tá? Então, beleza. A nossa matriz nula, né? A nossa matriz aí, zero do conjunto, o elemento neutro, ela é essa aqui. Na hora que eu somo, tá? Na hora que eu somo... Ah, desculpa, gente, aqui eu cometi uma gafe, tá? Você não vai pegar um resultado e chegar no outro não, tá? Você vai ter que pegar a igualdade, tá? Mil perdões aí. Então, você vai pegar a matriz neutra que você tem, você acabou de pegar ela, uma cara genérica, somar com a matriz U, uma matriz genérica que você pegou no conjunto. E isso tem que dar a matriz U, tá? Aqui é um resultado de implicação, tá? Eu tinha errado nisso aí. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir as minhas matriz 0 e a minha matriz U e eu vou resolver essa equação. É isso que a gente tem que fazer, tá? Eu tinha errado agora.
A gente tem que resolver essa equação e achar, sabe quem? Achar esses valores aqui que eu dei para minha matriz neutra, tá? Minha matriz zero. Então, vamos fazer isso. Beleza. Quem que é a minha matriz zero? Minha matriz zero é essa aqui. Somada com a minha matriz U. Quem é a minha matriz U? Minha matriz U eu já sei que é essa cara aqui. Somei com a minha matriz U. Isso tem que dar igual a quem? Igual a minha matriz U. Beleza, tá? Vamos resolver. Aqui resolve como se fosse resolver uma equação com números mesmo, tá? Só que aqui a gente está somando matriz. Vamos fazer a soma do lado esquerdo, tá? E ver quem que vai dar, qual que é o resultado que vai dar. Então, nós temos o seguinte aqui. Do lado esquerdo da minha igualdade, eu vou fazer essa soma. Vou pegar Z1, né? Nesse caso, vou resolver. Vai ser Z1 e eu vou somar com o X1 nessa entrada aqui. Vai ficar Z1 mais X1. Nesta entrada aqui vai ficar Z2 mais Y1. Vai ficar Z2 mais Y1. Nessa entrada aqui vai ficar Z3 mais menos Y1, vai ficar menos Y1, por causa do jogo de sinal. Nesta entrada aqui vai ficar Z4 mais X1, vai ficar Z4, Z4, né? Z4 mais X1. Fiz essa soma aqui, ó, do meu lado esquerdo da igualdade, tá? Isso vai ser igual a quem? Vai ser o meu lado direito, tá? Isso vai ser igual ao meu lado direito. Mas aí você tem o seguinte, tá? Tem igualdade entre matrizes. Lá, né, acredito que em introdução à álgebra linear vocês viram o seguinte. Quando que duas matrizes são iguais? Elas são iguais quando cada entrada for igual, tá? Então, quando cada entrada for igual. E disso, vocês têm o seguinte, gente. Já que cada entrada tem que ser igual, o que está acontecendo aqui? Se cada entrada tem que ser igual, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que ver... Ué, o que está acontecendo? Alguma coisinha aqui. Cada entrada tem que ser igual, tá? Igual como, professor? A entrada 1, 1, ah, deu certo. Essa entrada aqui, 1, 1 dessa matriz, que está do lado esquerdo da igualdade, tem que ser igual a outra entrada 1, 1, que está à direita da igualdade. Você vai fazer isso 1 a 1. Isso por quê? Porque uma matriz que está do lado esquerdo da igualdade, se ela é igual a outra matriz que está do lado direito da igualdade, as entradas específicas têm que ser iguais, tá? Entrada 1, 1 igual a entrada 1, 1. Entrada 2, 1 igual a entrada 2, 1. Então, a gente começa a fazer as seguintes implicações. A primeira é o seguinte, ó. Z1 mais X1 deve ser igual a X1, tá? Essa é a primeira que eu tenho. Z2 mais Y1 deve ser igual a Y1, tá? Deve ser igual a Y1. Então, vai ficar isso aqui deve ser igual a Y1. Z3 menos Y1 deve ser igual a menos Y1. Então, você tem isso aqui igual a menos Y1. Z4, tá difícil. Z4 mais X1 deve ser igual a X1. Então, Z4 mais X1 deve ser igual a X1. Beleza. Vamos aí resolver cada uma dessas igualdades. Nessa primeira igualdade, nós temos o seguinte, ó. Z1 mais X1 é igual a X1. Se eu passar o X1 para cá, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter Z1 é igual a X1 menos X1. Isso aí é igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui implica que Z1 é igual a zero. Porque se eu pegar aqui X1 menos X1 dá zero. Então, Z1 é igual a zero. As mesmas coisas vocês vão fazer aqui, ó. Na hora que você passar o Y1 para o lado direito, vai cancelar com o outro. Se você passar menos Y1 do lado direito, vai ficar mais Y1, vai cancelar com esse menos Y1. X1 vai cancelar, né, passando para o outro lado, vai ficar negativo, vai cancelar com o X1.
Então, de cada uma dessas entradas, você vai ter, nesse caso, Z2 igual a zero, na segunda entrada. Na terceira entrada, você vai ter que Z3 é igual a zero. E na minha quarta entrada, você vai ter que o Z4 é igual a zero. Ou seja, você já deu a cara dessa matriz. Ah, mas isso não acabou não, tá? Assim, assim o meu zero, que é formado por Z1, Z2, Z3, Z4, tem essa forma aqui, ó. Tem essa bendita forma aqui. Ela é Z1 é zero, Z2 é zero, Z3 é zero, Z4 é zero. E aí que eu vou agora perceber se esse cara pertence ao conjunto ou não, tá? Então, beleza. Eu encontro quem são os elementos que compõem o meu zero, ou neutro, né? E aí eu quero verificar agora se pertence a essa matriz. Aí eu vou tentar relembrar. Tá, para pertencer a essa matriz, o que deve acontecer? Ó, diagonal principal deve ser igual e diagonal secundária deve ser opostas. E aí eu venho aqui na minha matriz. Tá, diagonal principal é tudo zero. Tá tudo certo. Diagonal secundária, uma tem que ser oposta da outra. Então, assim, se aqui é zero, aqui tem que ser o menos zero. Mas quem que é menos zero? É zero também. Então, essa matriz 0, 0, 0, 0, ele é o neutro do conjunto, ou zero do conjunto, tá? E, além disso, pertence ao conjunto V, gente. Então, você tem que verificar essas duas coisas, né? Então, a gente vai verificar essas duas coisas. Quem é e se pertence. E aqui a gente pode pegar 3 passos. O primeiro passo nessa propriedade é colocar o seu neutro como um cara genérico aí no conjunto que tá pertencente a esse conjunto aí. Coloque ele igual um cara genérico. Coloquei uma matriz aqui genérica. Depois encontra os valores de entrada dessa matriz, tá? Nesse caso, encontrei. Deu todo mundo zero. E por fim, se tem alguma característica particular desse conjunto, que era diagonal principal ser igual, diagonal secundária serem opostas, você verifica se essa propriedade é satisfeita por esse neutro. E nesse caso foi, tá? Então essa aqui é uma propriedade mais sofisticada, tá? E a propriedade S5, ela vai na mesma linha, tá? A gente vai fazer quase os mesmos passos. Então vamos lá. Vamos aqui fazer a última propriedade da soma, a quinta propriedade. E na mesma pegada da propriedade anterior, que é a S4, a gente quer mostrar que existe. Só que agora não é existir um elemento específico. É existir para cada um elemento chamado de oposto. Então a ideia é o seguinte, ó. Eu tenho que mostrar que se eu pegar qualquer elemento genérico no meu conjunto, qualquer um, vai ter um oposto a ele. E aí, o que esse oposto faz? Esse oposto vai ter a ideia de cancelar. E o resultado disso vai ser o neutro, vai ser o zero. Então, bem assim, eu vou pegar um elemento qualquer, tenho que achar se existe, né, o neutro dele, e na hora que eu pego e somo esses elementos, o elemento com seu neutro, a soma tem que dar o zero do conjunto, que é esse elemento que eu acabei de identificar na propriedade S4. E aí eu já posso falar o seguinte, ó. Dessas 5 propriedades que nós vimos anteriormente, você poderia começar com qualquer uma. Ah, eu preciso começar da S1? Não, pode começar da S2, pode começar da S3, pode começar da S4, só não pode começar da S5. Sabe por quê? Porque essa quinta propriedade precisa de você ter identificado quem era o neutro do conjunto, quem era o zero do conjunto. Então, você só faz essa propriedade S5 depois de ter feito a propriedade S4. Então, beleza. Vamos aí fazer parecido com essa propriedade S4. Nós precisamos encontrar um oposto de V. Eu peguei V aqui, mas você poderia pegar W, eu peguei U, desculpa, mas você poderia pegar o V ou o W.
Basta pegar um daqueles elementos genéricos que a gente começou a demonstração. Então, gente, eu preciso encontrar quem é o oposto, tá? O oposto desse minha matriz U. Então, você deve fazer igual você fez, tá? Igual nós fizemos anteriormente. Vamos aí pegar esse elemento oposto. Vamos dar algumas entradas para ele e precisamos encontrar os valores para essas entradas, igual nós fizemos aqui. Então, vamos lá. Seja o oposto de U, tá? O oposto de U, eu não sei quem é ele, tá? Eu tenho que encontrar, mas eu vou dar a ele uma cara genérica também, tá? E aqui, igualmente você fez ali na propriedade S4, você não vai dar a ele uma cara do conjunto, não precisa. Como ele é uma matriz de ordem 2 por 2, dá uma cara genérica para ele. E em prática, nós devemos verificar se quem são esses elementos e se ele continua pertencente ao conjunto, igual nós fizemos aqui com o nosso elemento zero. Eu vou chamar aqui de elemento O1, tá? Aqui vai ser o O1, aqui vai ser o O2, aqui vai ser o O3 e aqui vai ser o O4. E eu quero achar quem que são O1, O2, O3, O4. Eu vou achar isso resolvendo essa equação, assim como nós fizemos aqui, tá? Encontramos os valores Z1, Z2, Z3 e Z4, resolvendo essa equação aqui também. Então tá, peguei meu elemento, o meu oposto de U, que eu não sei quem é, só dei para ele uma cara genérica ali, e agora eu vou querer descobrir quem são esses valores. Como é que eu faço isso? Resolvo essa equação, ó. Resolvo quem é essa equação aqui, tudo bem? Então vamos aí substituir quem é os valores. O meu oposto de U, eu sei quem é essa matriz aqui, ó. E aí vocês podem se perguntar e já querer falar assim, professor, esse cara aqui é menos U, né? Então bastava colocar o menos em cada entrada. É aqui que está o porém, gente. Nós já sabemos qual vai ser a forma final. Mas como isso aqui é uma demonstração algébrica, a princípio, a gente tem que mostrar que a forma é aquela. Então não basta eu já vir cá e colocar que jeito que é. Porque na prática eu estou mostrando que aquilo obedece, tá? Porque assim, aqui não é pegar menos 1 e multiplicar pelos elementos de U. Isso aí é o resultado final. Mas como é que eu tenho esse resultado final? Fazendo o passo a passo genérico. Porque aqui eu vou mostrar que vale para o elemento genérico, em particular vale para qualquer matriz. Vocês vão entender isso agora, tá? Somando essa minha matriz que eu não sei quem é, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Quero encontrar valor para cada entrada, de modo que, se eu somar isso com a minha matriz U, que é essa matriz aqui, ó, que se eu somar com essa matriz aqui, a matriz U, dê a minha matriz zero do conjunto. Então, vamos fazer aí a soma do lado esquerdo da minha igualdade, né? Vamos aqui fazer essa soma. Somando do lado esquerdo da minha igualdade, nós temos o seguinte, ó. Vai ser O1 mais X1. Então, vai ficar aqui O1 mais X1 nessa entrada. Nesta entrada aqui vai ficar O2 mais Y1. Vai ficar, então, O2 mais Y1. Nesta entrada aqui vai ficar O3 menos Y1, porque vai ser mais menos Y1. Vai ter o jogo de sinal, então vai ficar O3 menos Y1. Nesta entrada aqui vai ficar O4 mais X1. O4 mais X1. Beleza, isso aí tem que ser igual a quem? Igual a minha matriz, né? A minha matriz zero. Ela tem um nome bonitinho, nós já sabemos que o nome dela é matriz nula. E tem que dar igual ao meu zero do conjunto, que é a minha matriz nula. E aqui nós temos que fazer um resultado igual nós fizemos anteriormente, ó. Uma igualdade entre duas matrizes, porque essa aqui é uma matriz só, tá? Ela é o resultado da soma de duas matrizes, mas é uma matriz só. E do outro lado da igualdade também tem uma matriz. E lá, a introdução em álgebra linear, vocês viram isso em algum momento.
as duas matrizes, vocês têm a igualdade entre elas, quando a entrada da linha 1, coluna 1, foi igual a outra entrada da linha 1, coluna 1. A entrada da linha 2, a entrada da linha 1, coluna 2, foi igual a outra entrada da linha 1, coluna 2, e assim sucessivamente, tá? Então, vocês vão fazer essa igualdade, vão fazer essa resolução, que vai dar nessas igualdades aqui, ó. O1 mais x1, ela vai ser igual a zero. Então, vai ficar assim, ó. O1 mais x1 é igual a zero. E aqui a gente vai encontrar quem é o valor de O1. Então, eu tenho o seguinte, ó. Esse meu valor lá, O1, que eu não sabia quem é, passando o x1 para o outro lado da igualdade, vai ser menos x1. Se você fizer isso em cada uma das outras entradas, você vai ter que o elemento procurado, que é, nesse caso, o O2, vai ser o menos o valor que você colocar ali. Então, nesse caso aqui, vai ser O2 é igual a menos Y1. Aqui, nessa entrada, eu vou ter algo em especial, tá? Eu tenho que o O3 menos Y1 é igual a zero também. Resolvendo isso aí, eu vou passar o menos Y para o outro lado. Então, você vai ter que o seu O3 vai ser igual a Y1, que vai ser menos Y, né? Ele passa com sinal contrário. E aqui, o O4 vai ser igual a zero também. Então, eu vou ter o O4 mais x1. Isso vai ser igual a zero. Resolvendo aí, né? Resolvendo isso aí, nós vamos ter que o O4, ele é igual a menos x1. Beleza, encontrei então os meus 4 valores procurados, O1, O2, O3, O4. Assim, com isso, né? Vamos lá. Com isso, a minha matriz, nesse caso aqui, essa minha matriz, que eu não sabia quem era, ela tem uma forma agora que eu conheço, tá? Eu conheço essa matriz. Então, se você tiver uma matriz U qualquer, a oposta dessa matriz U qualquer vai ser, aqui eu sei que vai ser o menos x1. Lembrando que, quem é a minha matriz? Tá? Então, deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem melhor. Tá? Com isso, vou colocar assim, ó. Dado a matriz U igual, a matriz U é essa aqui, ó. Eu estou encontrando a minha oposta dela. Com isso, né, dado a minha matriz U, que é igual a essa matriz aqui, nós pegamos lá no comecinho, temos que a oposta, que é o que eu acabei de encontrar, vai ser menos x1 nessa entrada. Nesta entrada vai ser menos y1. Nesta entrada vai ser y1. E nesta entrada vai ser menos x1. Então, observe que, se eu pegar a matriz U, a oposta da matriz U é você trocar o sinal de cada uma das entradas. Ó, troca o sinal da entrada da linha 1, coluna 1, troca o sinal da linha 1, coluna 2, troca o sinal da linha 2, coluna 1, troca o sinal da linha 2, coluna 2. Basta você trocar o sinal que você tem a matriz oposta. Vamos então continuar a nossa demonstração, que a princípio, né, começou como as 5 propriedades da soma, e agora vamos fazer as demais 5 propriedades, 3 envolvendo o produto por escalar e 2 propriedades mistas. As 3 propriedades envolvendo, né, o produto por escalar, para se demonstrar que esse conjunto V ele é um espaço vetorial. Lembrando, quem é esse conjunto V? É o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, no qual a sua diagonal principal, os elementos são iguais, tá? E na sua diagonal secundária, os números são opostos, ok? Então essa é a regrinha aí para pertencer a esse conjunto, e nós estamos mostrando que de fato esse conjunto é um espaço vetorial real. Para isso, né, claro, é sabido
que precisamos pegar 3 elementos quaisquer e 2 escalares reais, tudo bem? E nós já fizemos 5 propriedades, agora vamos fazer as outras 5, que nós podemos, né, separar, digamos assim, em 10 propriedades. 5 para soma, 3 envolvendo o produto por escalar e 2 propriedades mistas. Nessa propriedade P1, a primeira propriedade do produto por escalar, nós queremos mostrar que o conjunto ele é fechado para essa operação, produto por escalar. O que precisa ser feito? Basta você dizer o seguinte: se você pegar um escalar A qualquer e multiplicar por uma matriz, nesse caso pertencente ao conjunto V qualquer, o resultado ainda vai pertencer a esse conjunto V. Então, vamos mostrar que realmente isso é satisfeito. Se nós pegarmos o escalar A, multiplicarmos pela matriz U, vamos aqui substituir, né? Quem é essa matriz U? Essa matriz U, essa matriz U aí, ela é dada por, aqui nessa entrada, nessa linha 1, coluna 1, ela é x1. Aqui na entrada 2, coluna 2, ela é x1 também, que na diagonal principal ela é igual. Aqui ela é menos y, ela é y, e aqui ela é menos y. Fazendo a multiplicação por escalar, o resultado da matriz fica o seguinte, tá? Deixa eu já fazer aqui um modelo padrão, para mim não precisar ficar copiando toda hora. Deixa eu já copiar essa matriz aqui. Beleza. Fazendo a multiplicação do escalar por essa matriz, basta você multiplicar o escalar A por cada uma das entradas da matriz, ficando assim, ó, A vezes o x1, né? Na primeira linha ficaria A vezes x1, A vezes y1. Na segunda linha ficaria menos A vezes y1 e A vezes x1, certo? E aí, para pertencer a esse conjunto, porque a ideia agora é verificar se, de fato, estamos ainda no conjunto V, porque pegamos um escalar A, multiplicamos por um elemento desse conjunto, um elemento qualquer, que aqui eu escolhi a matriz U, você poderia ter escolhido a matriz V, a matriz W, sem problema algum. Eu escolhi a matriz U, e na hora que eu fiz essa multiplicação, o resultado foi, na diagonal principal, olhando na diagonal principal, você tem que os elementos são iguais. E na diagonal secundária, você percebe que os elementos são opostos. Então, de fato, na hora que você pega um escalar e multiplica por um elemento desse conjunto V, o resultado ainda continua no conjunto V. Isso aí diz que o conjunto V ele é fechado para esta operação produto, tá? Então, essa é a primeira propriedade, era só para verificar isso. Ok, vamos agora para a segunda propriedade, que é a propriedade envolvendo a associatividade do produto. O que significa isso? Significa o seguinte, de um lado da igualdade, você tem, primeiro, pegando o B, o escalar B multiplicando a matriz U, e o resultado multiplicando o escalar A, isso do lado esquerdo. Já do lado direito, ele fala o seguinte, vamos mudar essa ordem, vamos mudar a ordem de como vocês operaram. Vamos primeiro multiplicar os dois escalares e só depois multiplicar pela matriz U. Então, isso aí significa associatividade. A ordem no qual você começa a fazer as operações não importa no resultado final. Isso significa ser associativo, tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer ela no modelo no qual a gente, do lado esquerdo, a gente vai resolver o que é do lado esquerdo, qual é o valor que vai dar, e do lado direito também, tá? Aqui a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque se eles forem iguais, nós vamos encontrar aí, né, aonde será igual. Mas eu prefiro fazer todo do lado de cá, resolver tudo do lado de cá, o que vai dar, e depois eu começo a resolver o do outro lado, tá? Então aqui está do lado esquerdo da igualdade, aqui está do lado direito da igualdade. Vamos ver se os resultados são iguais de fato, tá? Tudo bem. Então tá. Na hora que eu faço essa multiplicação,
primeiro aqui, ó, da matriz B vezes o U, nós temos o seguinte, ó, eu já vou copiar aqui a minha matriz U, porque vai ficar o seguinte, ó, A vezes o meu escalar B vezes a minha matriz U, tudo bem? Tá? Então, vou resolver isso aí. Na hora que eu pego o meu escalar B multiplicado pela matriz U, eu vou pegar o B multiplicando cada uma das entradas. Então, vai ficar assim a minha matriz, ó. Essa aqui é a minha matriz U. Eu sei que o resultado, né, do escalar B vezes a matriz U, basta eu pegar o B e multiplicar por cada uma das entradas. Então, vai ficar assim a nossa matriz B, o escalar B, vezes a nossa matriz U. Quando eu fizer a multiplicação agora do escalar A, o resultado vai ser o seguinte, vai ser eu pegar o escalar A e multiplicar por cada uma das entradas, ficando assim, tá, o meu resultado. Tudo bem? Então tá, esse aqui foi o resultado que eu tenho do lado esquerdo na hora que eu pego. Primeiro eu multiplico o escalar B vezes a matriz U, depois eu multiplico pelo escalar A. Agora vamos para o lado direito, tá? Para o lado direito dessa minha igualdade, porque a princípio eu quero ver se vai dar tudo igual, tudo bem? Então tá. Partindo aí para esse lado direito da igualdade, nós vamos primeiramente multiplicar os dois escalares. Então vai ficar assim, o escalar A vezes B vezes a nossa matriz U, certo? Então, multiplicada a nossa matriz U. O que vai acontecer? Para cada uma das entradas da matriz U, vai se multiplicar A vezes B. Então, vai ficar assim, ó, A vezes B multiplicado cada uma das entradas. Beleza? E aí você compara os dois lados. Você vê o lado esquerdo da igualdade, deu este valor aqui. E aí você compara o lado direito da igualdade, que deu este valor aqui. E a associatividade vai acontecer quando os dois valores forem iguais, que foi exatamente o que aconteceu. Não importa se você primeiro pega um escalar e multiplica pela matriz e depois multiplica por outro escalar, ou você já pega os dois escalares e multiplica direto pela matriz. Não importa a ordem no qual você faz fazem essas operações. O resultado não muda. Então, terminamos aqui de demonstrar essa propriedade 2, tá? E aqui é bom a gente finalizar. Igual a gente finalizou a outra, a gente fez o resultado e falou, ó, de fato pertence ao conjunto, né? Então aqui nós finalizamos essa associatividade, ó. Temos que no conjunto V, tá? Temos que no conjunto V é válida a associatividade para a operação produto, tá? Produto por escalar. Então é isso que nós acabamos de verificar, que de fato é válida a associatividade envolvendo a operação produto por escalar. Beleza. Vamos aqui nessa última propriedade envolvendo as operações, a operação do produto por escalar, que é uma propriedade até simples para você perceber. Diz o seguinte, se você pegar o número 1, o 1 mesmo dos números reais, multiplicar pela matriz, por qualquer matriz desse conjunto, o resultado vai continuar sendo essa matriz. Tá? É uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre é tão óbvio assim, nem sempre a operação produto por escalar faz com que isso dê certo, tá? Então, vamos aí mostrar que nesse conjunto dá certo sim. Então, vamos pegar aqui a nossa matriz U e vamos multiplicar o escalar, tá? 1 vezes essa matriz. Beleza. O que o escalar 1 faz? Multiplica cada uma das entradas. Então, vai ficar assim, 1 vezes cada uma das entradas. Vai ficar 1 vezes aqui, 1 vezes aqui, 1 vezes aqui, 1 vezes aqui. Deixa eu só esparramar isso aqui para ficar melhor, né? Então, eu multipliquei o escalar 1 por cada uma das entradas. O resultado, quando eu pego o escalar 1 e multiplico por cada uma das entradas,
é a própria matriz. Isso não muda nada, isso vai ser o próprio elemento. Ou seja, se você pegar a matriz, qualquer matriz, e multiplicar pelo escalar 1, o resultado de fato é a própria matriz, tá? Então, aí a gente mostrou, tá, de fato que toda vez que você pegar o escalar 1 e multiplicar por qualquer matriz desse conjunto, de fato não vai mudar em nada. Então, o que nós fizemos foi isso aqui, ó. Pegamos o 1, multiplicamos pela matriz U. E o resultado foi a própria matriz U, beleza? Então, finalizamos aí essa parte aonde pega essas propriedades do produto por escalar e verifica se ela é satisfeita no espaço vetorial. Somando com as 5 propriedades que nós vimos da soma, verificamos já 8 propriedades. Vamos agora para as últimas 2 propriedades, que são as propriedades mistas, tá? As propriedades mistas. Deixa eu só colocar aqui o conjunto e também os elementos, né, que eu posso utilizar para fazer aí essa demonstração. Tudo bem? Então vamos começar aqui na propriedade M1. Todas essas 2 propriedades mistas, elas são distributividades. Aqui a gente pensa que o escalar se distribui sobre as matrizes, porque U e V são matrizes, tá? Então aqui é a distributividade do escalar sobre as matrizes. Na M2 é o contrário. Observe que aqui está a matriz U e aqui está os 2 escalares. Então, essa propriedade M2 é a distributividade, só que da matriz sobre os escalares. Então, essas 2 propriedades devem ser satisfeitas para realmente eu ter um espaço vetorial. Então, vamos lá. A primeira, as duas têm o seguinte, têm uma igualdade. E aí eu sugiro fazer igual fizemos anteriormente. Você verifica um lado esquerdo primeiro, depois você verifica um lado esquerdo primeiro, depois você verifica um lado direito e vê se os dois valores são iguais, tá? Então aqui eu vou pegar o lado esquerdo da igualdade e vou pegar o lado direito da igualdade. E vou verificar se isso aí vai continuar sendo igual ou não, tá? Então tá, deixa aqui do lado esquerdo nós temos o seguinte, vamos pegar então o escalar A, vamos pegar o escalar A e multiplicar ele pela soma dessas 2 matrizes. A soma de quais matrizes? A soma da matriz U mais a matriz V. Então, vou pegar aqui a matriz U, vai somar a matriz U mais a matriz V, tá? Então, fazer a soma da matriz U mais a matriz V. Então, esse aqui é do lado esquerdo, tá? Beleza. Fazendo essa soma aí, eu vou ter a seguinte matriz, tá? Vai ser, eu vou somar cada uma das entradas da matriz U com cada uma das entradas da matriz V. Então, vai ficar assim aqui nessa primeira entrada. Vai ficar x1 mais x2. Opa, vai ficar x1 mais x2. Tudo bem? Deixa eu só dar um espacinho aqui maior em cada uma dessas entradas aqui, tá? Porque aqui eu vou pegar x1 e somar com x2. Vou pegar agora y1 somar com y2. Então vai ficar y1 mais y2. Isso na primeira linha. Na segunda linha vai ficar menos y1 mais menos y2. Então vai ficar y1 menos y1 menos y2. Porque eu vou fazer o mais com menos, né? Menos mais menos. Mais com menos dá menos. Então vai ficar menos y1 menos y1. Por que ele está aqui estranho? Menos y1 menos y2. Aí na última coordenada vai ficar x1 mais x2. Então vai ficar aqui x1 mais x2. Ok? Então aqui eu fiz a soma das 2 matrizes. Beleza, né? Vamos continuar na linha de baixo. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Isso aí é igual, tá? Isso aí é igual. Deixa eu só dar um espacinho aqui maior. Isso é igual a. Quando eu pego o escalar A e multiplico por cada uma dessas entradas, eu vou ter a seguinte matriz, tá? Opa, deixa eu pegar aqui essa matriz, onde cada uma das entradas eu vou multiplicar pelo escalar A. Vai ficar assim, ó. O escalar A vezes todo mundo aqui dessa entrada. Linha 1, coluna 1. Então, e aí na primeira linha vai ser assim, vai ser o escalar A
vezes cada uma das entradas na primeira linha. Na segunda linha também vai ficar assim, vai ficar o escalar A vezes cada uma das entradas aqui da segunda linha, tá? Então vai ficar assim a minha matriz. Opa! Vai ficar assim a minha matriz resultante aí do lado esquerdo, ok? E observe que é o escalar A multiplicado uma soma. Então, aqui em cada uma das entradas, você vai fazer a distributividade, tudo bem? Vai fazer a distributividade em cada uma dessas entradas, que vai ficar assim, essa matriz, tá? Deixa eu agora fazer essa matriz, para ficar mais fácil visualizar. Então, fazendo a distributividade, aqui na linha 1 vai ficar assim, ó, AX1 A vezes x1, opa, A vezes x1 mais A vezes x2. Agora, na outra entrada da primeira linha, ficaria A y1. Deixa eu quebrar essa linha aqui, ó, ficar melhor, ficar mais entendível. Vai ficar A y1 mais A y2. Na segunda linha, vai ficar o seguinte, ó, menos A y1 menos A y2, fazendo essa distributividade bem aqui, ó. Aqui nessa última entrada da segunda linha vai ficar AX1 mais AX2. E aí, esse aqui é o meu resultado final desse meu lado esquerdo, tá? Dessa primeira propriedade M1. Então, fiz este lado. Agora eu vou verificar se o outro lado vai dar esse mesmo valor para garantir que, de fato, é verdadeira a distributividade aí. Então, vamos lá. Fazendo aí, né, as substituições, vai ficar A vezes a matriz U é essa aqui, mais B vezes a matriz V é esta aqui. Isso aí igual, tá? Então, vamos fazer aí a multiplicação por cada um desses escalares aí, tá? Vai ficar assim essa matriz. Vai ficar aqui, ó, na hora que eu pegar essa matriz U e multiplicar pelo escalar A, cada uma das entradas eu vou multiplicar por A. Então, vai ficar A vezes x1 na primeira linha, A vezes y1 na primeira linha. Na segunda linha vai ficar menos A vezes y1 e vai ficar A vezes x1. Então, multipliquei o escalar A por cada uma das entradas. Aí, quando eu pegar o meu escalar... desculpa, aqui é o mesmo escalar, tá? Aqui eu peguei o escalar A, o B, aqui é só A, tá? Na hora que eu fizer a mesma coisa, pegar o escalar A e multiplicar pela minha matriz V, vai ficar o seguinte, então vai ficar a matriz V, aonde cada uma das entradas eu vou multiplicar por A. Então vai ficar na primeira linha A vezes x2, A vezes x2, A vezes y2. Já na segunda linha vai ficar menos A vezes y2 e A vezes x2, certo? Agora eu vou fazer essa soma, vou fazer a soma entre essas duas matrizes. Na hora que eu fizer a soma dessas duas matrizes, vai ficar o seguinte, eu vou somar as entradas correspondentes. Ó, na primeira linha, eu vou somar a entrada da linha 1, coluna 1, com a entrada da linha 1, coluna 1 da outra matriz. Então, aqui na primeira linha vai ficar assim, ó, AX1 mais AX2. E também vai ficar AY1 mais AY2. Já na segunda linha vai ficar menos AY1 mais com menos, né, vai dar menos AY1 menos AY2. Então vai ficar aqui um menos também, menos AY2. E aqui a última entrada na segunda linha vai ficar AX1 mais AX2. Opa, ficou aqui embaixo, né? AX1 mais AX2. E aí eu faço a seguinte pergunta. Os dois resultados são iguais? Você tem que comparar. Olha esse resultado aqui e olha esse resultado aqui. De fato, eles são exatamente iguais, dizendo que realmente acontece essa distributividade, tá? Então, a gente acaba de mostrar que realmente a distributividade dos escalares, elas acontecem sobre
as matrizes, tá? Vamos então para a última propriedade, a propriedade M2. É a 10ª propriedade envolvendo aqui um espaço vetorial. E agora a gente vai verificar se olhando aqui de um ponto de vista de matrizes e escalares, se as matrizes elas conseguem ser distributivas sobre os elementos escalares, tá? Não é bem isso a definição, eu gosto de colocar dessa forma para as pessoas entenderem, mas a gente vai fazer isso, beleza? Vamos utilizar a mesma regra aí. Vamos pegar uma tabelinha, vamos pegar do lado esquerdo, vamos aqui utilizar o lado esquerdo um resultado, do lado direito o outro resultado, tudo bem? E aí a gente vai verificar se de fato os resultados são iguais, assim como nós fizemos anteriormente, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer essa propriedade. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então tá, pegando aqui A mais B, multiplicando pela matriz U, vai ficar o seguinte, ó, A mais B, e multiplicando pela matriz U, a matriz U é o seguinte, a matriz U é essa aqui, ó. Então, na hora que eu multiplico pela matriz U, vai ficar A vezes B multiplicado por cada uma das entradas da matriz U. Então, vai ficar assim, ó, A vezes B, cadê? A vezes B vezes x1, tá? Deixa eu... Vai ficar A vezes B, y1, A vezes B menos A vezes menos A mais B vezes menos y1, o menos pode ficar na frente, tá? Então vai ficar assim, ó, menos A vezes B vezes y1 e vai ficar A vezes B vezes x1, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui nessa operação, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer essa operação. Quem que vai dar isso aí? Vai ficar o seguinte essa operação. Na hora que a gente fizer essa distributividade, porque agora pode fazer isso, tá? Porque aqui você vai pegar o x1 e vai distribuir sobre A mais B. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vai ficar o seguinte aqui nessa entrada, vai ficar A x1 mais B x1, beleza? Na primeira linha, a primeira entrada ficou assim. Agora, a segunda entrada da primeira linha vai ficar o seguinte, ó, A, y1 mais B, y1. Então, a primeira linha já resolvi. Vou agora para a segunda linha. Como tem esse menos na frente, vai ficar menos A vezes y1. Então, vai ficar menos A vezes y1 menos, tá? Menos B, menos, tá? Menos esse menos aqui, vezes o B, vezes y. Então, vai ficar menos B, y1. Agora, a última entrada da segunda linha vai ficar, então, A vezes x1 mais B vezes x1, ok? E aí eu posso já finalizar esse meu lado esquerdo, beleza? Porque aqui eu já não consigo caminhar mais. E aí nós temos esse resultado aqui final para comparar. Vamos então fazer esse lado direito aqui dessa igualdade, tá? E verificar se os dois lados são iguais, garantindo que existe essa distributividade aí. Então tá. Aqui vai ficar então A vezes a matriz U. Vamos pegar lá quem é a matriz U, tá? Matriz U. A vezes a matriz U. Mais B vezes a matriz U também, ok? Então, quando eu pego A vezes a matriz U, quer dizer que eu vou multiplicar para cada uma das entradas da matriz A, cada uma das entradas da matriz U, o escalar A. Então, vai ficar o seguinte aqui, vai ficar A vezes x1, tá? A vezes x1, opa, isso aqui não. A vezes x1, A vezes y1, menos A vezes y1 e A vezes x1. Na hora que eu fizer a soma disso aí com a matriz U vezes o escalar B, significa que no lugar do A vai estar o B. Então vai ficar essa matriz aqui, tá? Essa matriz aí, onde cada uma das entradas eu vou multiplicar
pelo B, pelo escalar B. Então vai ficar B vezes x1, B vezes y1, menos B vezes y1 e B vezes x1, beleza? Fazendo a soma dessas duas matrizes, vamos ter o seguinte, tá? Eu vou ter que somar entrada por entrada, linha 1, coluna 1 com linha 1, coluna 1. Então vai ficar o seguinte aqui, vai ficar AX1 mais BX1, tá? Então, eu posso até copiar essas entradas aqui, porque depois vai só somar com as outras, né? Opa, deu errado aqui. Vamos fazer direitinho, né? AX1 mais BX1. Na primeira linha, primeira entrada. Na segunda entrada da primeira linha vai ficar AY1 mais BY1. Isso aí já finalizou a primeira linha. Agora, na primeira entrada da segunda linha vai ficar menos AY1. Opa, faltou o menos ali, né? Menos AY1 mais menos BY. Então é menos AY1 menos BY1. Menos BY1. Na segunda entrada da segunda linha vai ficar o seguinte: AX1 mais BX1. E aí eu faço o seguinte agora. Agora a gente faz aquela comparação, tá? A gente faz aquela comparação para verificar se de fato são iguais aí os resultados. Eu olho o seguinte, ó. Esse aqui foi o resultado do meu lado esquerdo. E esse aqui foi o resultado do meu lado direito. Eu faço a comparação e vejo que são exatamente iguais, tá? Então isso quer dizer que na minha demonstração de espaços vetoriais, eu provei que existe também essa distributividade, né? Eu acabei de mostrar que existem essas duas distributividades envolvendo aí as propriedades mistas, que são aquelas que envolvem o produto e também envolve a adição. Com isso, tá, gente? Com isso, portanto, temos que o conjunto V, esse conjunto V aqui, ó, esse conjunto V, que são as matrizes com essa característica aí, tá? São as matrizes com essa característica, no qual a diagonal principal são iguais e a diagonal secundária são opostas, é de fato, tá? É um espaço vetorial real com as operações produto por escalar, produto por escalar e soma usual de matrizes, ok? Então essas 10 propriedades fizeram exatamente isso, mostrando que este conjunto de fato é um espaço vetorial real. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tá? É só mandar aí para mim. Tem um local lá no SIGA, lá na nossa disciplina, que você pode mandar a sua dúvida, mandar o ponto onde não entendeu. E esse exemplo aqui ele serve de modelo para outros exercícios aí que vocês têm na sua lista para resolver. Tchau e até logo!